Piracicaba, lugar onde o peixe para. Possui mais de 410 mil habitantes. Neste ano de 2021, elevada cidade sede de sua região metropolitana. Dá boas-vindas e acolhe a todos que nela estudam, trabalham e visitam. A Secretaria Municipal de Educação, tendo como secretário o professor Gabriel Ferrato, gerencia a rede municipal de educação que abrange atualmente 124 escolas, sendo 77 escolas exclusivamente de educação infantil, 32 que atendem exclusivamente o ensino fundamental, anos iniciais, e 15 escolas que atendem ambos os segmentos, além de 10 turmas de educação de jovens e adultos. Com a Covid-19, a Secretaria seguiu com seriedade todos os protocolos de prevenção à doença, como o uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura, uso de álcool em gel e distanciamento recomendado. As crianças estão adaptadas a esta nova realidade, com aulas presenciais e remotas. A rede municipal de ensino atende aproximadamente 36 mil alunos, matriculados nos segmentos da educação infantil e ensino fundamental anos iniciais. Conta com aproximadamente 3.800 servidores, entre professores e funcionários. A retomada presencial gradual, demonstrada através da confiança dos pais, alegria das crianças e entusiasmo dos profissionais de educação, é uma realidade. A merenda é diariamente preparada por pessoas capacitadas, garantindo uma alimentação saudável às crianças piracicabanas. O acolhimento às crianças é carinhosamente preparado por todos na escola, lugar onde elas devem se sentir felizes para aprender melhor. Os eventos realizados nas escolas, com a participação da comunidade, visam despertar a curiosidade, estimular a imaginação e o pensamento infantil, proporcionando vivenciar diversas emoções que auxiliam no seu desenvolvimento. A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o SESMIT, promove nas escolas a formação sobre primeiros socorros e brigada de incêndio, como medida de segurança aos alunos e profissionais das unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação, trabalhando pelo ensino.
Boa noite a todos. Eu sou Milena, para quem não me conhece, sou supervisora aqui da Secretaria Municipal de Educação. E hoje nós tivemos uma tarde bem agradável com a formadora Flávia e uma manhã também super especial com a formadora Ana Lúcia, na área de matemática. E nesse momento à noite, nós também teremos a temática sobre a matemática com o professor Eduardo, né? E ainda, eu gostaria de agradecer imensamente o Eduardo por estar aqui conosco, aos profissionais de TI, Eduardo, porque hoje é o dia deles, dos profissionais de TI. Ótimo! Parabéns aí aos profissionais de TI, né? Aos profissionais de TI, a todo mundo nesse movimento, né, que nós estamos aqui na Secretaria de Educação, em especial as pessoas que estão nos patrocinando, que é o Rossini Acrílicos, que nos doou a faixa que está na frente da Secretaria, MK Costurices Criativas, que nos doou vários brindes, e a Livraria Nobel também, que nos doou alguns livros, que serão sorteados na sexta-feira, durante os relatos dos profissionais nossos da rede, né? Então, o que eu gostaria de vocês nessa noite, que vocês apreciassem o Eduardo, né? Porque eles falaram muito bem dele, que durante... É meio complicado, mas eu acho que é ótimo ouvir isso, né, Eduardo? É bom, né? Muito bom. E que fossem fazendo as perguntas para que ele fosse respondendo. Estão nos bastidores a Ana e a Flávia aqui para nos ajudar nesse momento também, além da nossa equipe aqui, né, para isso. E caso vocês vejam as legendas produzidas são pelo YouTube, não são nossas legendas. E se vocês ainda não estiverem inscritos no canal da Secretaria, para receber as notificações, quando recebe vídeo, quando a gente já tem alguma coisa, se inscreva no canal da Secretaria de Educação, aperta o sininho lá, né? E quem hoje publicar fotos na rede social, que está assistindo o Eduardo, não esqueça de nos marcar lá com @SME Piracicaba, que eu acho que é bacana a gente entrar nesse ritmo da tecnologia, né? E eu quero apresentar o Eduardo, né? O nosso palestrante de hoje. O Eduardo é mestre em educação pela Universidade Federal de São Carlos, na área de formação continuada de professores, especialização no curso de tecnologias e EAD, licenciado em pedagogia com habilitação em educação infantil nos anos iniciais do fundamental, em gestão escolar, orientação escolar e supervisão escolar e licenciado em matemática pela Unesp. Isso mesmo, né? Isso. Experiência na área de matemática e educação matemática, atuando principalmente com os seguintes temas: formação inicial e continuada de professores, educação matemática e didática da matemática. Também participou da implementação da educação integral no município de Sumaré, atuando como formador de professores e coautor das diretrizes curriculares da educação integral do município. Atualmente, o Eduardo trabalha com cursos de formação continuada de professores e também com o ensino de matemática no ensino fundamental 2 no município de Sumaré. Um belo de um currículo, hein, Eduardo? Acho que é importante. Que bom, né? Somos agraciados com a sua presença aqui. Na temática, o tema de você hoje, eu estou sem ele aqui, acabei... É a matemática, é grande, né? Isso, é sobre a matemática, mas eu estou sem o tema aqui. É um tema bem grandinho, né? Na verdade, a gente vai falar um pouquinho da matemática, né, nesses tempos de pandemia, né? Nós tínhamos pensado até focar, né, Milena, em algum conteúdo específico para a gente conversar um pouquinho hoje. Mas a atual situação que a gente se encontra, eu acho que era legal a gente falar dessa matemática agora nesse tempo de pandemia, né? Como que nós estamos nesse momento, né? E como a gente está aí lidando com toda essa situação. E que caminhos a gente tem, então, né, para poder realizar os trabalhos, né? Então, de repente, apresentar aqui um dos caminhos, né? Eu estou em sala de aula, eu sou pesquisador, eu trabalho com a pesquisa na educação matemática, mas eu opto por estar em sala de aula porque eu vejo que para a gente falar de formação continuada de professores, para a gente falar da formação permanente do professor,
Eu, como formador, eu preciso estar vivenciando a sala de aula, eu preciso estar vivenciando a escola, né? Então, eu preciso estar muito inteirado com a escola. Então, hoje eu estou, né, em sala de aula e estou trabalhando lá com as crianças também, sofrendo aí todas as nossas circunstâncias que a gente está vivendo aí na pandemia, né? E está sendo com bastante desafios, mas está sendo muito frutífero também. E aí eu trouxe algumas coisas para compartilhar com vocês de pesquisas que eu andei transitando, né? E os caminhos que eu estou adotando também dentro do município aqui de Sumaré, né? Para fazer o trabalho com a matemática, né? Aqui. As meninas, né, hoje pela manhã e tarde, muitas no chat colocaram que você, o Eduardo, ele é ótimo, né? Acho que foi super. O pessoal das escolas acabaram colocando, né, que você era um profissional super capacitado na área, extremamente didático na hora de falar das coisas. Eu acho que isso é um ganho enorme para a profissão de educador, né? Saber passar o conhecimento sem ter esse receio de compartilhar, né? De elucidar, de transportar isso para todo mundo. Eu vou ler a temática de você, que eu acho que é importante a gente reforçar. É a matemática em tempos de pandemia e ensino remoto. Uma roda de conversa sobre os enfrentamentos e possibilidades do trabalho com as unidades temáticas. É bom quando a gente esquece, porque a gente tem uma equipe tão forte por trás que nos ajuda muito nessa dinâmica do esquecimento, né? A gente ainda está aprendendo essa questão do ao vivo, então acho que é bacana isso, mas é uma temática bem envolvente e eu espero que você tenha uma noite bem agradável conosco aqui. Obrigado, Milena. Eu vou começar compartilhando. Daqui a pouquinho eu volto. Tá joia. Eu vou começar aqui compartilhando com vocês a minha tela, né, para a gente começar a nossa conversa aqui. E eu acho que é interessante a gente não esperar momento final, de repente, né, para a gente conversar. A gente pode ir dialogando já juntamente com o que eu estou, né, explanando, né? Eu trouxe, então, hoje aqui a matemática em tempos de pandemia e o ensino remoto, né? Então, essas possibilidades, os nossos desafios, o que a gente tem enfrentado aí atualmente, né? Eu me encontro em sala de aula e aqui eu coloco para vocês, inclusive, aqui o meu primeiro momento, que seria para me apresentar, mas a Milena, ela já me apresentou muito bem, por sinal. Eu agradeço muito, Milena, pelo seu carinho. Eu tenho essa formação, né, na matemática, tenho uma formação também na pedagogia. Na verdade, a minha primeira formação foi na matemática e eu encontrei muitos nós na matemática. E aí eu fui tentar buscar, né, as resoluções desses nós, né, e fui para a pedagogia, achando que talvez lá eu encontrasse as minhas respostas, né? Mas na verdade a pedagogia me trouxe mais perguntas, né? Então aí eu fui percebendo que eu precisaria estudar, porque eu sou uma pessoa muito inquieta. E foi que eu fui transitando pelo universo das pós-graduações e culminou no mestrado, na formação continuada de professores, né? Então, esse é o meu lugar de fala, né? Eu trabalho com a formação continuada de professores e eu acredito muito na formação continuada dos profissionais, mas eu acredito não nessa formação que as coisas são prontas, né? Eu acredito na formação dialogada, nessa formação que a gente considera o saber do professor, considera o que ele traz, né, de conhecimento. Então, esse tipo de formação é a formação que eu acredito e que eu procuro sempre trabalhar, né, com os profissionais. E aí hoje eu trouxe aqui um pouquinho para vocês da nossa organização do dia, né, de hoje. Então eu pensei a gente falar um pouquinho sobre os efeitos da pandemia na educação e em nós, os dados de censos, pesquisas, né, o que as pesquisas têm mostrado aí nesse momento de pandemia de 2020, até atualmente em 2021, que a gente ainda está vivendo esse processo, né?
As possibilidades e caminhos, e aí eu trago a questão da matemática humanística hoje aqui para a gente poder conversar um pouquinho também, acho importante, é um caminho que eu tenho adotado na minha profissão, e aí eu quis compartilhar com vocês, trazendo também algumas referências, né? Referências que vocês com certeza já conhecem, e outras referências mais atuais, para a gente poder também buscar, né? E a gente poder se inteirar do que os pesquisadores estão falando, né? Sobre a matemática humanística. O conceito da perplexidade no processo de ensino, que é algo muito atual para mim, né, que eu ando transitando nisso, trouxe uma referência também que depois eu vou mostrar para vocês, tenho lido bastante sobre isso, e isso tem me tocado muito, tem me deixado muito perplexo, né? Então eu estou investindo bastante nisso e levando muito para a minha sala de aula, né? E eu quero mostrar para vocês de que maneira eu estou fazendo isso também. E a socialização do projeto Horta na escola, com a perspectiva da matemática humanística. Essa socialização eu quero fazer aqui hoje para vocês, trazendo algumas produções que eu já fiz lá na escola, né? Hoje foi um dia, inclusive, que a gente teve o plantio, que eu vou também socializar depois com vocês, né, todo esse processo, sempre amparado com a matemática humanística, né? Então, isso foi algo que eu decidi fazer no meu planejamento e no meu replanejamento que eu tive este ano, com as crianças de 6º e 7º anos, né, dentro da escola que eu trabalho aqui em Sumaré. E o projeto Horta surgiu, né, dessa motivação da gente tentar trabalhar uma matemática que tivesse mais sentido, inclusive, ali dentro da escola, né? E aí o diálogo com os professores, diálogo com todos vocês aí, que na verdade ele vai estar perpassando todos os itens, né? Eu não vou deixar assim aquele momento final só para a gente poder fazer o diálogo, aí a Milena vai me interromper aí quando ela quiser, para a gente poder ir conversando, né, sobre o que eu for apresentando. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou pedir para que vocês façam, se sintam à vontade de fazer, para a gente ir dialogando, né, para a gente ir conversando, tá? Então, vamos começar aqui, como que nós estamos hoje, né? Os efeitos da pandemia na educação e nós também, porque nós tivemos aí uma mudança de muitas coisas na nossa vida, né? Então, a mudança de comportamentos, né? Nós tivemos aí uma mudança muito grande de comportamento na nossa vida. Hoje a gente provavelmente faz algumas coisas que antigamente a gente não fazia, né? Antes dessa pandemia a gente não fazia, e na educação a gente também teve uma mudança de comportamento. A escola, ela não é mais a mesma escola, né? Eu vejo isso de maneira positiva até, porque acho que a gente precisava reinventar essa nossa escola, e a gente teve uma mudança também lá, né? O impacto foi muito grande lá, e a gente está sentindo esse impacto lá, né? Nós tivemos aí uns replanejamentos, os replanejamentos da nossa vida, inclusive. Quantas viagens elas não foram realizadas, né? E quantas situações que a gente queria trabalhar em 2020, em 2021, que a gente, infelizmente, não pôde, né? E na escola também, a gente teve que mudar toda a rota, inclusive enxugar, né, o nosso planejamento também para poder dar conta desse trabalho síncrono e assíncrono, um trabalho remoto. A gente tem hora que nós estamos na escola, tem hora que a gente está online, né, com as crianças. Eu tenho, por exemplo, situações lá na escola de crianças que elas não estão presenciais, elas estão só online, né, porque ainda aqui no município está sendo opcional. A família decide se vai mandar a criança para a escola, né? Mas a gente está fazendo um atendimento online, né? E tem crianças que estão online e estão no presencial. Então, tem esse revezamento que está realizando, né, aqui. Algumas realocações de valores, né? A gente acha que essa parte dos valores foi um ponto que, na minha vida, por exemplo, mudou bastante, né? Eu acho que a gente revê muitas coisas na nossa história, né? E coisas que são importantes, as saudades que a gente está de um abraço, né?
Eu acho que isso é um momento agora que a gente está vivendo, e ainda estamos vivemos em 2020, ainda estamos vivendo isso, e a gente tem realocado alguns valores na nossa vida, né? E na escola também, né? E a reflexão sobre a importância das coisas, né? O que é extremamente importante, o que é de verdade importante na nossa vida, né? E o que é de verdade importante para o nosso ensino da matemática dentro da escola? O que efetivamente faz sentido, né? Então, isso eu acho que a pandemia trouxe de reflexão para a gente, né? Então, é um efeito que causou em nós e causou também na educação, né? Esse repensar. Entre tantas outras coisas, mas eu só listei aqui 4 pontos, assim, vamos dizer, 4 pilares principais ali, de coisas que aconteceram na gente, né? E também na educação. E aí, como que nós estávamos e como que nós estamos hoje? O INEP, ele fez uma pesquisa antes da pandemia e, gente, é impactante ler isso daqui, mas é uma verdade que no ensino médio, 67% dos estudantes têm desempenho crítico em matemática. Eu acho que a palavra crítica é aquela palavrinha que soa o sinal vermelho mesmo, de muito alerta, né? E olha, 67% é um número considerável. Essa pesquisa ela está disponível aqui no portal do inep.gov.br. Esses dados estão colocados lá. Esse é um dado que foi realizado antes da pandemia, bem antes da pandemia, e o ensino médio está sofrendo bastante, né, com essa questão da matemática. Agora tem uma reestruturação também, que não vai vir ao caso aqui hoje, mas eu trouxe esse dado porque esse número ele revela muitas coisas para a gente, né? E é algo de um alerta muito grande, né? E hoje, como que a situação está? Com a pandemia, os resultados não são tão animadores, né? Os resultados são piores. E o censo escolar, que foi realizado pelo INEP, ele coletou agora em fevereiro de 2021 a situação de movimento e rendimento dos alunos. E olha só o que nós encontramos, né, com esse censo, os resultados. Nós tivemos uma melhoria nas taxas de aprovação na rede pública, por conta até da questão da situação que nós ficamos completamente em 2020 afastados da escola, de maneira remota, sem possibilidade de repente, fazer um trabalho ali do jeito que a gente gostaria de fazer, né, na escola, porque realmente o trabalho dentro da escola é muito diferente desse método remoto que a gente ficou. Então, obviamente, não dava para você reprovar, né, as salas. Ficou uma aprovação muito grande, né? Então, na rede pública, a taxa de aprovação ela subiu muito, né? Em comparação com a rede privada, teve uma queda considerável, né? Então, a gente tem essa dualidade aí na rede pública e na rede privada. O abandono diminuiu bastante na rede pública, embora o abandono atualmente ele diminuiu, já vinha diminuindo, né? Mas no período da pandemia ele reduziu muito mais, e teve um aumento significativo na rede privada, por conta até da mensalidade, né? Pais que não conseguiam mais pagar mensalidade, muita gente ficou desempregada, então teve um aumento significativo, né, dessa saída, né, de estudantes na rede privada no ano passado. E aí, para a gente aqui é muito importante o impacto que foi no ensino, né, na aprendizagem dos alunos do 5º ano. Tem um impacto muito significativo lá no 5º ano. E isso é um sinal também de alerta para a gente, né, para nós olharmos agora para o 6º ano. E este ano eu peguei o 6º ano com a consciência de que eu estava trabalhando com um 4º ano que virou 6º ano, né? Porque o 5º ano do ano passado, embora os professores fizeram o seu trabalho da melhor forma possível, com as condições que eles tinham,
a gente sabe que a defasagem foi muito grande e as lacunas são muito significativas, né? Então, quando eu peguei esse sexto ano, eu sabia que eu precisava fazer um trabalho de retomada de conteúdos e até a introdução de conteúdos do quinto ano, né? Olhando também para o sexto ano. Mas a defasagem ali, ela é significativa, né? Então, eu estou com alunos que eles têm muitos problemas, inclusive desse quarto para o sexto, a gente teve também uma quantidade que escapou ali, ainda que estava no processo de alfabetização. Então, eles chegam no sexto ano com professores especialistas que não entendem, de repente, da questão das hipóteses de escrita, eles não vão olhar para determinadas situações que o professor pedagogo ele olharia, e aí esse aluno ele vai sofrer muitas consequências, né, a partir do sexto ano. Então, eu tenho alunos na minha sala, por exemplo, que eles estão no processo ainda da alfabetização, né? Então, isso é muito sério, e aí a gente tem que fazer um trabalho paralelo com isso, né, para poder ajudar essas crianças, né? E então, o quinto ano aí a gente tem, na pesquisa do INEP, um alerta aí significativo, né, em relação à aprendizagem, né? E aí esses estudos, eles apontam os problemas significativos e elevados retrocessos, né, nos processos de ensino e também de aprendizagem, mas eu vejo sempre assim, olhar para os problemas é uma forma de olharmos para as soluções. Então eu quis apresentar esse período inicial aí com vocês, desses probleminhas, né, que a gente encontra na educação, para a gente poder olhar para soluções, né? E agora, o que a gente faz, então, com tudo isso? A gente tem todos esses dados, a gente tem todos essas informações que, para a gente já sabia, ou a gente já previa, né, que a situação não estava boa, se estava ruim já o ensino e aprendizagem da matemática, como que ficou agora pós-pandemia, né? A situação provavelmente agravou muito mais, com certeza. Mas o que a gente faz, então? Diante de tudo isso que a gente faz? É aí que eu trouxe hoje para vocês essas possibilidades e caminhos que a gente pode trilhar. E um deles, gente, que eu vejo assim como potente, né, é a questão da matemática humanística. Tem aqui um comentário da Tamara Costa, que ela colocou: parabéns pelo seu olhar diferenciado com os alunos. Obrigado, viu, Tamara? Obrigado pelo seu carinho aí. E a matemática humanística, né, está sendo aí a oportunidade da vez. A matemática humanística, ela não é algo que a gente pode dizer assim, é um estudo muito novo, Eduardo, que começou agora e tudo mais. Não, não. A matemática humanística, vocês já ouviram provavelmente autores, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, que tratam sobre ela, e ela já começou lá na década de 80, né, essa perspectiva de um olhar da matemática diferenciado. E como que é isso? Ela considera a perspectiva cultural, histórica, até social da construção dos conceitos matemáticos. Não é aquela matemática que eu costumo chamar de a matemática lavada, sabe? Aquela matemática purinha, que você só trabalha com os números. Quando você fala em matemática, o que vem à sua cabeça? Números. Não, quando eu falo em matemática, para mim, na minha cabeça vem poesia, na minha cabeça vem potencialidades, vem possibilidades de trabalhos diferenciados, também vem números, mas números com significados, números atrelados a situações que são situações reais, de vida, enfim. Para mim, a matemática é isso, né? Então, a matemática humanística, ela parte desse princípio, né? E aí, os pioneiros desse estudo, vocês conhecem, a Terezinha Nunes e o Biratã. Então, vocês já ouviram, obviamente, falar dos dois, né? Esse livro, inclusive, Na Vida 10, na Escola Zero, é um livro clássico, né, da educação. Ele é um livro que muitos professores já folhearam, já olharam para esse material.
A etnomatemática do Biratã também, que é uma perspectiva de considerar outras matemáticas para além dessa matemática, desse modelo formal que a gente trabalha, que ele está sistematizado nos livros didáticos. Até tem livros didáticos que puxa um pouco, né, da etnomatemática. Como será que é a matemática indígena, né? Como que é a matemática, enfim, né, de outras tribos, enfim, grupos sociais e tudo mais. Então o Biratã, ele trata disso, né? A Marta está colocando aqui que para ela, quando fala de matemática, vem a música. Que lindo, eu também acho, Marta, acho que e quando a gente está nessa perspectiva, que a gente olha para a matemática, por exemplo, com esse olhar de não um número, não uma forma geométrica, quadrado, triângulo, retângulo apenas, mas com outras perspectivas, a gente está dentro da matemática humanística, né? Então ela está sendo uma oportunidade grande aqui, né? Mas aí sempre vem a pergunta, né? Mas Eduardo, tá legal, né? Tem esses autores, tal, que eles tratam disso, mas e aí, né? Como que a gente faz isso, né? Aí eu trouxe aqui, inclusive, também para vocês, atualmente, o professor Carlos Eduardo Matias, da Universidade Federal do Fluminense, ele está realizando bastante pesquisa em cima da matemática humanística, tá? Eu acho que é uma referência extremamente importante atual, é uma referência que eu, inclusive, me apoio, né, para poder fazer o meu planejamento, produzir minhas coisas. Às vezes tem artigos dele, assim, que são muito esclarecedores para a gente, né? E eles nos apoiam no nosso planejamento, né? Muitas vezes a gente pega um material didático e vai fazer um planejamento, ou pega uma atividade, ou pensa numa habilidade, mas pegar artigos também dessas pessoas é uma possibilidade da gente poder aprimorar ainda mais o nosso planejamento, né? Então, o Carlos Eduardo Matias é uma referência que eu quero trazer aqui para vocês desse estudo da matemática humanística. E ele coloca o seguinte, que eu acho bárbaro, né? Dá para relacionar matemática com história, geografia, cinema, música, lá. O que a Marta tinha colocado ali também, né? Que para ela, quando ouve falar da matemática, vem essa questão da música, né? Então, a história, a geografia, o cinema, a música, games e tudo que está no dia a dia das pessoas. Afinal, ela é um meio de se conectar à vida que foi criado pelo homem, né? O Cortella, o Mário Sérgio Cortella, ele diz isso, né? Que a matemática é muito humana, né? Ela não é uma ciência só exata. A matemática é uma ciência humana, porque ela foi criada por seres humanos, né? Então, ela é uma ciência humana, né? E aí, eu gosto muito dessa perspectiva dele, que a matemática ela é esse meio de conectar-se à vida. Então, ela tem que fazer sentido. Não adianta a gente trabalhar com coisas que não fazem sentido na sala de aula, né? Eu acho que o Arme Efetui, por exemplo, e nada contra a gente trabalhar exercícios, eu faço isso também, eu trabalho exercícios com os meus alunos, porque tem momentos que a gente precisa exercitar algumas coisas, né? Fazer exercício também é bom, eu não descarto essa possibilidade, mas eu gosto muito de trabalhar com a resolução de problemas, né? Então, a gente problematizar situações. Esses dias eu perguntei no meu 6º ano lá para eles, eu falei assim, gente, eu tenho bastante pergunta de criança, né? Aí eles ficaram me olhando assim, é verdade, professor? Eu falei, é verdade, eu tenho muita pergunta de criança. Uma delas é por que o zero é redondo? A criançada ficou louca. Né, a criançada ficou louca, isso instiga, né? A Cláudia está colocando aqui que desconstruir o medo que foi implantado sobre aprender a matemática e deixar o mundo mágico para se aprender. Exatamente, Cláudia, a gente precisa viver essa desconstrução, né? A minha época foi uma época muito caótica também, né, de aprendizagem da matemática, mas eu gostava. Adorava matemática, mas foi uma época muito caótica, e eu vejo muito isso mesmo, a gente é um grande desafio, viu? É um grande desafio, mas a gente precisa ir lá e desconstruir essas coisas, né?
E aos poucos a gente vai desconstruindo, viu? A gente consegue sim, vai desconstruindo e vai reconstruindo coisas que são muito mais potentes, né, para a gente, para a nossa sala. E aí a criançada pirou com o negócio do zero redondo. Então eu vejo assim, eu acho que é por aí, a gente tem que trabalhar com questões, com situações, né, problemas que elas instiguem, né? Uma outra situação, por exemplo, é um exemplo que eu gosto bastante de trabalhar na formação dos professores, eu pergunto sempre para eles, gente, vocês sabem por que o número 5 em número romano é um V? E aí eu já faço uma nova pergunta, será que é um V mesmo? Aí ficam todos meio em silêncio, um arrisca alguma coisa, outro arrisca outra, e aí vem a matemática humanística para nos ajudar, que é o processo cultural, né, o processo social. Então, quando você volta lá na questão da construção, olha só, eu levanto o meu palmo aqui, estou com o meu palmo aqui, se eu pego uma caneta e eu risco aqui o meu palmo, olha só que formato que ele tem, um V, né? Então, o número 5 em números romanos, ele é um V, porque na verdade é um palmo aberto, e o palmo tem 5 dedos, né? E eu já levei isso também para a sala de aula para discutir o sistema de numeração, outros sistemas de numerações, né, com os meus alunos, e aí foi muito engraçado, porque quando eu contei isso, eles ficavam me olhando e falavam assim, nossa, que legal, né, professor? E aí uma menina, para mim foi muito icônico o momento, porque eu nunca me esqueci, ela estava sentada no meio, mais ou menos no meio da sala, falou assim, ai, professor, então o 10 é um X, porque na verdade são 2 palmos juntos, né? Falei, gente, olha, bingo, né? Então é isso. Você veja que a gente vai estimulando essas construções e eles começam a perguntar. Então, a gente sempre começa a nossa aula com muitas perguntas, né? Então, eu faço bastante isso com eles lá na sala de aula, né? A gente sempre vivencia essas situações de perguntar, e tem muita coisa que eu não sei também, que eu tenho que pesquisar, e aí eu aprendo muito com eles, né? Porque eles ficam inquietos porque essa inquietude também está em mim. Então, a nossa inquietude, ela provoca uma inquietude neles também. Então, eu vejo que nós, como professores, a gente tem que provocá-los, né? A gente tem que provocar essa inquietude, né? O problema, muitas vezes, é quando eles vão passando para outros colegas que, às vezes, não gostam eles gostam mais da quietude do que da inquietude. Então, aí a gente causa um certo problema, né? Eu vivo muito isso, viu, gente? Por isso que eu falo aqui para vocês, tá? E aí, a gente tem que pensar aqui como que a gente utiliza, então, essa perspectiva, né, da matemática humanística na nossa sala de aula, né? Então, a gente sabe que ela considera essa perspectiva histórico, cultural, social, e aí como que a gente faz isso, né? Atrelando a resolução de problemas mesmo, né? Levando a questão das situações, problemas para a sala de aula, para discutir de verdade. E veja, quando eu falo de um problema, eu não estou falando daquele problema necessariamente que tenha 3 linhas de texto, ou que, eu tenho um vaso, eu tenho tantas flores, aí eu ganho mais não sei quantas flores, com quantas flores ao todo eu fico, tal. Eu não estou falando desse tipo, às vezes, de problema. Às vezes eu estou falando aqui também de outros tipos de problemas que são realmente problemas, né, lá para eles. Alguma situação que acontece real na sala de aula, alguma situação que acontece, por exemplo, lá no próprio intervalo, que a gente consegue trazer para a sala de aula e inserir elementos matemáticos também na discussão. Porque às vezes o problema a gente pode não ter elementos matemáticos nele, né? A gente pode ter problemas variados, e a escola é um caldeirão de problemas, né? Mas a gente pode também trazer as situações problemas, né? E inserir elementos matemáticos. E aí a gente tem uma situação de problemas matemáticos. É bem interessante, né? Por exemplo, né, a operação mais um, ela só faz sentido num contexto. Sem contexto, a operação mais um, ela pouco significa para a gente, né? Falar quanto que é 1 mais 1? 2, né? A minha questão, que eu já fiz com eles esse ano também, é quando 1 mais 1 não é 2? Em que situações que 1 mais 1 não é 2?
E foi muito legal, porque quando eu levei isso para os sextos e para os sétimos também, eu estava discutindo com eles números negativos, números positivos com o sétimo ano, e sexto ano as operações matemáticas fundamentais, adição, subtração, multiplicação e divisão, e eu levei essa questão para eles, né? Quando que 1 mais 1 não é 2? Bom, primeiro eu fiz a pergunta, 1 mais 1 dá quanto? A sala em coro falou 2. Falei, e existe alguma situação em que 1 mais 1 não dá 2? E aí foi muito interessante. E isso, gente, eu fiz num curso que eu acho que hoje aqui a gente tem a Flávia, que ela está aqui com a gente, tem a Paula, que também está aqui. Teve um curso que foi oferecido, acredito que foi em 2019, é um curso de álgebra que eu montei para a educação infantil e para o Fundamental 1. E esse curso foi um curso muito interessante, porque era um curso realizado presencial aos sábados, e nós saíamos alguns sábados de lá bem mexidos, né? Eu também saía mexido com a situação, e eles também, né? Os professores que estavam fazendo o curso. E foi muito legal, foi muito, muito interessante, e a gente discutia essas coisas lá. A Angelita está dizendo aqui, ó, quem me dera na infância ter tido um professor como você. Hoje preciso desconstruir meus medos em relação a essa ciência. Ai, Angelita, obrigado. A gente tem que ir desconstruindo, né, Angelita? Fazer isso mesmo, né? E aí, essa questão, por exemplo, quando que 1 mais 1 pode não ser 2, né? Eu penso assim, um alicate mais um abacate dá quanto? Um abacate mais um abacate, eu sei que dão 2 abacates, mas um alicate mais um abacate, né? Vai dar um alicate mais um abacate, não vai dar 2, né? Quando a gente tem uma situação também real, por exemplo, de organização da sala de aula, que chegam carteiras e cadeiras, por exemplo, e a gente organiza a sala, e a gente precisa saber, por exemplo, lá na sala, se tem a quantidade de carteiras e cadeiras são a mesma ou não, ou se está, enfim, a gente bate o olho lá na sala, vê que tem cadeira sobrando, carteira sobrando. A pergunta é, quantas carteiras e cadeiras tem na sala de aula? Né? Então, veja que a gente não vai responder somando tudo, né, e dando uma resposta só. A gente vai discriminar as coisas, né? E isso só é possível com a resolução de problemas em contexto, quando a gente traz um contexto. Então, quando eu vejo as operações muito soltas, 20 mais 30, por exemplo, 20 mais 30 para mim não necessariamente vai ser 50. Esse 20 pode ser 20 minutos, né? Esse 30 pode ser 30 quilômetros, 20 minutos com mais 30 quilômetros não faz sentido nenhum, ou 20 minutos mais 30 quilos, não faz sentido nenhum. Então, se veja que o contexto ele é importante, né? E eu bato muito isso em cima com os meus alunos, e isso provoca perguntas. E quando provoca perguntas, a coisa vai andando, né, por outros caminhos. Eu comecei o trabalho com os sextos anos com frações, e a gente fez o trabalho de representação, porque a gente está com o projeto da horta, então eu queria fracionar os canteiros para melhor acomodar as hortaliças também, né? Então a gente está fazendo esse processo, então a gente trabalhou com representação de fração, a gente trabalhou com número misto, né? E aí eles entenderam realmente o número misto, né? O sentido do número misto, né? Que você precisa de mais inteiros para você poder representar. A gente fez a representação das frações equivalentes e nós chegamos agora, hoje, exatamente hoje, eu comecei com eles o conteúdo de operações com frações. Então, a gente vai operar com adição e subtração de frações. E aí nós começamos com um caso que os denominadores são iguais, fiz a representação, a gente colocou lá, eles entenderam perfeitamente e olham para minha cara e falam assim, professor, não dá para você somar os denominadores. Porque se você somar os denominadores, vai dar um número maior na resposta, e o número de baixo é aquele que você divide o negócio, né? Que você partilha. Então, por exemplo, 1/8 mais 1/8 não pode ser 2/16. Porque lá no final você não está dividindo a coisa em 16 pedaços, você está dividindo em 8 pedaços. Então, olha só que reflexão
que eu nem precisei ficar contando para eles, falando para eles, olha, gente, jamais vocês somem os denominadores. Eles mesmo, pelo próprio conceito da fração, eles já entenderam que ali não há necessidade, você não vai somar. E aí surgiu a primeira dúvida deles hoje. Me perguntaram, e quando os denominadores não são iguais, professor? E aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, na próxima aula nós vamos descobrir. Mas já fica para casa para vocês já irem pesquisando aí como que a gente opera quando os denominadores não são iguais. Então está sendo um momento muito gostoso lá desse trabalho com as frações e está sendo muito potente, eu estou vendo de uma maneira muito potente mesmo, né? Porque a gente está atrelando a horta também, né? Olha só também como que a gente utiliza essa perspectiva da matemática humanística, né? Na seleção de conteúdos potentes que dialogam com outras áreas de conhecimento. Na matemática, a gente tem vários conteúdos que dialogam com outras áreas de conhecimento. Na verdade, todos eles dialogam. Alguns dialogam mais do que outros, né? E nessa situação que a gente está vivendo atual, de pandemia, que a gente teve que fazer uma nova seleção, um replanejamento, a gente tem a possibilidade de fazer uma seleção de conteúdos que dialoguem mais com outras áreas de conhecimento, para a gente poder trazer essas áreas, para ajudar no entendimento dos conceitos matemáticos, né? E olha só, quando a gente olha para as unidades temáticas de números, de grandezas e medidas, de álgebra, de geometria, de probabilidades de estatística, qual ou quais esses conteúdos são potentes? Então eu listo aqui para vocês alguns deles, né? Então olha só, quando a gente tem lá, por exemplo, proporcionalidade. A proporcionalidade é um tipo de conteúdo na matemática que ela faz casamentos perfeitos com outras áreas de conhecimento, né? A questão da proporção é muito forte, né, dentro da matemática, né? A gente usa a proporcionalidade na matemática e usa em muitas outras áreas de conhecimento. Quando a gente pega as operações aritméticas básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, além de serem conteúdos assim extremamente importantes dentro da matemática, elas também realizam diálogos assim extremamente significativos com outras áreas de conhecimento, né? Os objetos geométricos, que a gente relaciona muito com a natureza, né? Então aí a gente já consegue disciplinas que trabalham mais as ciências da natureza, né? E outros que cobrem uma área maior de disciplinas e contextos cotidianos de vida, né? E aí vocês podem me falar assim, nossa, Eduardo, mas esses tipos, né, de conteúdos são mais fáceis da gente atrelar no Fundamental 1, né? Quando a gente pega o Fundamental 2, o médio, as coisas ficam mais complexas, né? Eu diria para vocês que não. Os meus colegas da matemática, eles querem me trucidar com isso, entendeu? Mas quando eu trabalho geometria analítica, por exemplo, que entra uma algebreira pesada lá, a gente consegue também fazer casamentos com outras áreas de conhecimentos, né? A gente consegue, dentro dos desenvolvimentos do conceito, e às vezes, gente, a linha é tão tênue que, às vezes, a própria formulação e a estruturação, a gente consegue fazer os casamentos aí com outras áreas. A Ivani está colocando aqui que por que será que os meninos gostam mais de matemática que as meninas? Sabe, Ivani, eu já li algumas pesquisas sobre isso e, na verdade, eu vi que tem um mito em cima disso, né? E na verdade, não é uma regra não, viu? A gente vê, assim, que tem muitas meninas também que elas se afeiçoam bastante com a matemática, né? A gente tem esse ponto que você colocou, a gente tem um pouco no passado também, aí um histórico, né, social, inclusive, patriarcal também, que ele justifica um pouco isso, tá? Mas atualmente a gente tem visto uma mudança significativa nisso, viu? Então tem não é bem por aí, sabe, que é só os meninos que gostam mais. A gente está vendo, assim,
que muitas meninas têm se empenhado bastante e têm seguido profissões, né, que tem muita matemática, né? Então, isso tem se diluído agora, né, nesse mundo mais pós-moderno, né? E muitas vezes a maneira como a matemática é apresentada, ela também é um cabo de força, né? É um cabo de guerra ali, inclusive, né? Infelizmente, né? E vamos seguindo aqui, então. Aí eu quero apresentar para vocês, porque o nosso horário é muito curto, olha só, já são quase 8h30, né? Eu quero apresentar para vocês a horta piloto, tá? Como que nós pensamos a nossa horta piloto, né? Para eu socializar aqui com vocês também essa experiência vivida, né, lá. E para justificar também essa matemática humanística, né? Que conteúdos que ajudaram na projetação da horta? Então a gente teve que pensar, dentro dos conteúdos lá de matemática que eu trabalharia, o que seria muito mais ali significativo nesse trabalho com a horta? As medidas, as frações e os números decimais. Então, eles têm me ajudado bastante ali no trabalho com a horta, né? E aqui a gente vê, aqui é um pedacinho lá da escola que eu trabalho. Esse senhor era o marido da diretora, gente. Ele veio na escola para poder nos ajudar a retirar a grama do espaço que a gente utilizaria ali para a horta. A decisão foi feita junto com os alunos do espaço, com o apoio de um profissional também lá da escola que entende bastante de horta. Ele falou, a gente precisa de lugar com sol, não pode ter sombra. Então esse é um ponto. Aí veja os lugares que tem sol na escola e decida aí com os alunos, né, o melhor espaço para a gente poder fazer a horta. Né? E aí nós fizemos isso. Eu expliquei isso para os alunos, né, que a gente precisava de um lugar com sol, né, para a gente poder fazer, e aí nós decidimos esse espaço que fica mais próximo do estacionamento também. Esse é o Claudinei, que ele é um professor, coordenador de área de educação física da escola. Ele foi buscar terra para a gente, né, para a gente poder também fazer o preparo, né, da nossa horta. Então ele buscou terra lá para a gente misturar, né, e poder ter uma terra mais produtiva, né, para as nossas hortaliças. E aí o espaço ficou montado. Então esse é o nosso primeiro espaço assim rústico, só cavocado, para a gente começar a projetação da horta, né? Então esse foi o nosso primeiro momento aqui. Às vezes pode passar alguma pergunta de vocês aqui, porque eu estou lá no PowerPoint, mas eu estou voltando aqui para sempre vendo as perguntas que estão sendo colocadas aqui, tá? E aí, esse espaço foi o espaço projetado. E o que aconteceu? Né? Vou voltar aqui no PowerPoint. A gente estava com um problema, né? Assim, quem participaria? Os meus alunos? Eu acho muito pouco. Né? Se a gente está com um projeto da escola, eu acho que a escola tem que participar, né? É claro que quando você faz o convite para os profissionais, nem todos os profissionais eles vão querer participar ali mais ativamente da horta, mas eu vejo que assim, a horta é para todos da escola. E quando eu falo todos os períodos. Manhã, que funciona o Fundamental 2, tarde, que funciona o Fundamental 1, e noite, que funciona a EJA, que trabalha com Fundamental 1 também, trabalha com segundo e terceiro ano, alfabetização dos adultos, né? Falei, eu quero todo mundo lá nesse projeto. Falei, senão a gente nem começa. Aí a pessoa, não, tá bom, Eduardo, vamos pensar isso, então, que vai dar certo, a gente junta todo mundo. Falei, vamos juntar. A gente vai ver um jeito aí da gente conseguir trazer todo mundo. Então, o período da manhã, da tarde e da noite foram contemplados. E aí, gente, nós temos aqui, ó, eu vou trazendo aqui para vocês, os momentos, né, que nós fizemos aí. Essa primeira fotinho aí à esquerda, né, a fotinho menor, é das crianças do terceiro ano, que eles estavam construindo a composteira, porque a gente já está fazendo a composteira, porque a gente quer utilizar a terra para poder, né, já alimentar, né, as nossas hortaliças também, da gente ter a terra mais produtiva ali para as nossas hortaliças. Ao lado direito dessa pequena fotinho, tem esses dois alunos, que são os meus dois alunos do 7º ano,
que eles estão ajudando a colocar a terra já no canteiro, né, para a gente poder misturar. Nós misturamos também as terras, aí também os meus alunos, essa menina que está com o coque aí na terceira foto, meus alunos do 7º ano também, que eles estavam lá ajudando. Nessa foto acima que tem essa senhora com uma camiseta listrada, ela é a senhora da EJA. E eu quis que ela viesse para que pudesse ter interação com os meus alunos do 6º ano. Então, esses aluninhos aí, esses 3 aluninhos aí são do 6º ano, e eu queria essa troca de experiências entre gerações, né? Ela é estudante da escola, eles também são estudantes da escola, então nada melhor do que fazer essa troca. E foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso. Eu juro, eu fiquei muito emocionado nesse dia, porque foi uma troca muito, muito gostosa. Eles perguntavam coisas para ela, eu também instiguei algumas situações ali, né, para a gente poder conversar, dialogar, as experiências dela com horta, porque ela trabalhou em sítio, ela trabalhou na roça, ela trabalhava como nesse trabalho mesmo braçal, né, de horta e tudo mais. Então ela tinha muita experiência com isso, né? E foi maravilhoso. Foi o dia que eles tiraram os tênis, todo mundo ficou descalço e a gente pisou na terra. Foi um dia maravilhoso. E aqui mais abaixo estou eu e mais os meus alunos aí, e tem esse rapaz que é o Léo, ele está comissionado na escola, ele tem projetos sociais no bairro, então está sendo muito importante a presença dele ali na escola. A nossa vice-diretora, que está ali no meio, que é a Antonieta, e os meus alunos aí do 6º ano, pezinho no chão, claro, né? Pezinho na terra aí, para a gente trabalhar aí na nossa horta, né? Foi um dia também muito, muito bom, muito maravilhoso, né? E aqui a gente tem a situação da medição, né? Porque nós precisávamos medir a horta para que a gente pudesse melhor acomodar as hortaliças, né? E a gente queria fracionar. Então eu falei assim, bom, agora a gente vai dar sentido para o que a gente estava estudando, que são as frações, e aí eu preciso que vocês fracionem lá, né, a nossa horta, para que a gente possa acomodar. Nós vamos dividir em terços, nós vamos dividir em quartos, em quintos, vai dividir na metade. Aí eles decidiram que a gente podia dividir na metade e fazer a plantação, né? Então, fizemos essa decisão lá, né, para poder fazer a plantação. E aí nós medimos para poder fazer a divisão. E olha só, são vários conteúdos, né? Então, isso a gente mediu, fez uma divisão ali, depois levamos para a sala de aula, sistematizamos isso no caderno, né? Eu falei, gente, vamos dividir certinho, porque depois fica ruim lá, né, no nosso projeto lá da horta. Então, a gente está projetando essa horta juntos, então a gente tem que deixar tudo bonitinho, né? E se a gente decidir no meio do caminho que não vai ser mais assim, a gente também muda o percurso e tá tudo bem, tá? Então eles ficam bem à vontade com isso também, né? A decisão das hortaliças foi em conjunto, foi com eles. Então eu não queria decidir sozinho, só que a única regra era, a gente precisava de hortaliças que elas conseguissem ainda, a gente conseguisse colher esse ano. Né? Então a gente teve que optar por folhas, né? A gente queria muito cenouras, né? E eu vou contar para vocês por que as cenouras, que eu também levei algumas situações lá que foi bem interessante, mas a gente precisava de algumas hortaliças que a gente conseguisse colher esse ano. Então nós tivemos que correr contra o tempo, né? Aí a gente fez a seleção de algumas verduras mesmo, né? Para a gente poder colher ainda esse ano. E isso vai virar receita, e depois eu vou contar para vocês o porquê também, a minha história com as receitas, né? Aí, gente, é o seguinte, eu não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, as cenouras, na verdade, a gente conhece a laranja aqui no Brasil, né? Mas as cenouras mais antigas, né, as nossas ancestrais, elas não eram assim, né? E aí, a gente tem a cenoura roxa, a gente tem a cenoura amarela e a gente tem a cenoura branca também. A cenoura
roxa, ela tem um sabor muito interessante. Eu já comprei numa fazenda aqui próximo de Campinas, eu já comprei numa fazenda orgânica aqui essa cenoura, e ela é muito interessante. E ela nos possibilita criar bolos interessantíssimos também. Um bolinho roxo vai super bem, né? Imagina um bolinho roxo com outro bolinho laranja, com outro bolinho num tom amarelinho. Então a gente tem ali um arco-íris de bolo, né? Maravilhoso e orgânico, né? E aí a cabeça já vai projetando 1000 coisas, né? E aí eu mostrei para eles essas possibilidades e a gente queria muito esse ano, mas cenoura para 1 mês e meio, que a gente tem até agora o final do ano, impossível, né? Nós já conseguimos as sementes, a gente vai plantar numa sementeira, né, para o próximo ano. Então, essa daí é uma projetação já da nossa horta para 2022, né? O plantio das cenouras coloridas. E por que eu trouxe isso, né? Essa informação para vocês aí das cenouras coloridas? Porque, na verdade, a perplexidade é um conceito que eu tenho estudado atualmente e eu quis trazer essa referência também para vocês. A perplexidade é algo que eu ando transitando. Eu fui convidado para escrever um artigo que ele vai ser lançado agora em dezembro, no livro, e eu falo sobre a fantasia, a criatividade e a linguagem digital. Um convite à perplexidade. Esse é o meu título do artigo. Né? Eu tenho estudado muito a perplexidade, por quê? Porque eu estou falando com vocês e estou voltando aqui no PowerPoint. Quem está perplexo, ele se enche de perguntas, ele interpela o mundo. Ele não tem respostas, mas ele tem a vontade de ir ao encontro delas. Né? Quem está perplexo, a perplexidade, ela vai nos obrigar a continuar pensando, ela nos impulsiona a desbravar novas projetações. Então, quando a gente proporciona no nosso planejamento encontros com a perplexidade, né, dentro das nossas atividades, a gente vai disparando na cabecinha das nossas crianças vários alertas e sinais que elas começam a olhar as coisas de maneira diferente, né? Aí vocês podem me perguntar, Eduardo, mas aonde que a gente lê isso, né? Tem um livro que ele tem tirado o meu sono em algumas noites, viu? Eu confesso para vocês. É esse livro aqui, ó, que está projetado aí, da Graciela Montes, Buscar Indícios, Construir Sentidos, tá? A Ariane está colocando aqui que vivenciar a matemática com os alunos é sensacional, isso faz diferença. Verdade, Ariane, é isso mesmo, né? E aí, gente, esse livro da Graciela Montes, ela tem um texto aqui que ela fala, bem introdutório, que ela fala do elogio à perplexidade. E aí ela trata sobre essa temática, né, de como é importante a gente estar vivendo situações de perplexidade dentro de uma sala de aula, por exemplo, enfim. E aí o que eu faço? Eu uno, na verdade, a matemática humanística à perplexidade. Então eu promovo esses encontros de perplexidade dentro da aula, em que as crianças ficam em choque com algumas situações, e aí elas ficando em choque, elas começam a perguntar muitas coisas, e isso vai disparando muitas outras coisas. E a questão das cenouras coloridas, elas foram propositais. Eu quis levar esse conhecimento aí para eles, porque imagina como que vai ser o ano que vem quando a gente puxar essa cenoura e não ser laranja, né, da terra, vai ser uma cenoura branca, uma cenoura amarela, uma cenoura roxa. Como que isso vai ser? Né? Então, promove até na gente, né, essa sensação de, nossa, eu quero estar lá para ver isso, né? Então, vocês imaginem como as crianças estão. Né? Se a gente fica já perplexo de ver uma cenoura roxa, né? E mais ainda, quando você corta a cenoura roxa, tem uma surpresa geométrica lá dentro dela. Então, causa na gente essa perplexidade, né? E aí eu fico pensando, quando a gente une esse tipo de trabalho, né, as nossas aulas de matemática, a gente potencializa a nossa aula de matemática.
e é esse caminho que eu venho trilhando nos meus estudos, né? Dentro da perplexidade, né? Esse é o caminho que eu escolho, né, atualmente para fazer. E aí eu queria socializar com vocês a situação de hoje. Isso aconteceu hoje de manhã, hoje pela manhã nós começamos a plantar, finalmente, depois de muitos intempéries aí de várias situações, a gente conseguiu começar a plantar, né? Porque não conseguia achar as mudinhas, e aí não tinha quem buscasse, aí eu falei, eu vou buscar com o meu carro, e enfim, a gente vai se virando, né, para a gente conseguir. E aí nós conseguimos plantar hoje. Tem essa primeira foto da menina, que é a Yasmin, que ela tá com o palmo dela, então ela fez algumas medidas de palmo, e aí tem os outros alunos que estão fazendo aí o plantio aí da alface, e também a gente plantou couve, a gente plantou outras hortaliças aí lá na nossa horta, e vamos continuar amanhã ainda. Amanhã a gente tem muito trabalho pela frente pela manhã, né? Então isso tem sido assim muito inspirador para a gente, né? Esse trabalho com a horta e com a matemática junto, né? Atrelado à horta. Eu acho que vai ter um outro significado, né, para as nossas crianças aí, esse trabalho que está sendo realizado. Deixa eu ver como que eu estou com o meu tempo aqui. Vou dar uma acelerada, tá? Esse trabalho, na verdade, com a horta, ele já começou em 2019 na educação infantil. Eu estava com um projeto na educação infantil da educação integral, e aí, gente, foi o seguinte, nós planejamos a horta, esse aqui são crianças de 4 a 5 anos de idade, nós planejamos montar a horta na escola, eu não era o professor das salas, eu era o professor formador dos professores da escola, então eu trabalhava com os professores, né? Mas eu ia para a horta com as crianças também. E aí eu fazia as ações lá na horta com as crianças, né? E aí o que aconteceu? Nasceu um pé de melancia, sem querer, e aí nós descobrimos que era melancia. Ou seja, vamos abortar tudo, não tem nada de plantar alface, nós não vamos plantar mais nada, nós vamos agora cultivar nossa melancia. E foi aí que a gente foi medindo, a melancia começou a nascer e a gente mediu com as crianças. A perplexidade das crianças ao ver a bebê melancia, como eu chamava com eles, né, foi incrível. E aí a gente foi dia a dia medindo a melancia até que ela cresceu e ela ficou linda. E ela foi para um projeto científico, né, de uma feira cultural, uma feira científica aqui de Sumaré. Essa melancia foi para lá numa manjedoura. A gente teve todo um ritual lá com as crianças, né, no nascimento, cortando o cordão umbilical da melancia. Então foi um negócio muito maravilhoso, gente. E aí a natureza se encarregou desse projeto, né? A gente fez o nosso trabalho com as crianças, mas a natureza que determinou o que seria ali, né? Fora os animais que começaram a transitar, desde joaninhas e outros animais, abelhas, né, que iam lá nas flores, tal, da melancia. E como se não bastasse tudo isso, tinha um poste ao lado ali desse terreno, e aí o João de Barro fez a casinha dele lá. Isso foi um impacto para as crianças muito grande, porque a gente regava, né, vocês estão vendo que tem ali a primeira fotinha, a criança regando a horta, o João de Barro, um casal de João de Barro descia, pegava o barro, subia e começava a produzir a sua casinha. E as crianças acompanharam isso também. Elas enlouqueceram. E aí, eu quero trazer hoje aqui para vocês, exclusividade, um vídeo que eu produzi, porque eu estou trabalhando com produção audiovisual também, né? Eu sou muito inquieto, então eu vou estudar tudo. Eu quero estudar, eu quero fazer, né? E eu trabalho, eu sou produtor audiovisual agora formado, me formei no começo desse ano. E o que eu fiz? Eu coletei os áudios das crianças, os momentos, né? E eu peguei algumas cenas minhas aqui mesmo, eu fiz uma cena para não ficar aquele cenário, eu filmei outras cenas, né? E vocês vão escutar agora as crianças, esse momento da perplexidade das crianças ao ver o nascimento da melancia, ao ver a melancia crescendo, e também o João de Barro. As imagens do João de Barro eu retirei de
de um outro vídeo, na verdade, produzido de um canal no YouTube, e eu vou mostrar aqui hoje para vocês, em primeira mão, porque esse vídeo vai fazer parte do meu artigo agora no final do ano, que ele vai sair nesse livro. É um artigo híbrido. Eu fiz um artigo híbrido que eu trabalho esses conceitos da fantasia, da criatividade, da linguagem digital e a perplexidade, né? E no final tem um QR Code do artigo, e aí quando você mira o celular lá, ele direciona para esse vídeo que é no meu canal lá no YouTube, que é um canal mais de comida, de gastronomia, mas esse vídeo ele tá não listado lá no YouTube, e aí eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou abrir aqui, tentar abrir, se não conseguir, a turma de TI aí vai me ajudar aqui para abrir o vídeo. Eu vou começar a colocá-lo e vocês verificam se vocês conseguem escutar aí, tá? Vamos lá. Ela é muito fofinha. Olha, essa? A mãe. Olá, Titi! Ele tá jogando barro. Que animal! São 10. Tem um de 10. Ai, gente, é isso, né? Eu fico assistindo esse vídeo, ele me emociona, porque essas vozes da criança... Ai, é isso mesmo, Ivani. É muito rico mesmo, né? E essas crianças, elas estão perplexas, né? Então a gente promoveu a perplexidade. Vocês viram que elas perguntam, né? É ele e a mãe dele, né? Então eles me perguntavam muito isso quando eles iam lá ver o João de Barro, né? O tio, é ele e a mãe dele que tá lá, né? E o outro menininho ele coloca, né? Ah, eu quero morar com ele, né? Tal. Porque a gente está falando de crianças da periferia, né? Então é tudo muito forte, né? Eu acho que são vozes assim que elas dizem muitas coisas para a gente, né? É muito impactante, né? Mas não acabou não, tem mais um pouquinho agora, porque agora a gente está terminando, né? E aí eu quero mostrar para vocês aqui mais uma coisa. E a nova horta agora de 2021, né? Então, para a gente poder encaminhar nossa finalização hoje, e a nossa nova horta, né? Como que tá? Então, eu produzi 2 vídeos também, né? Com o momento aí dos meus alunos agora, atuais, né? Trabalhando aí nessa horta. Então, tem o momento do início, que a gente começou a preparar a terra, e o momento também... a gente preparando os canteiros. Eu não tenho ainda da plantação, porque a plantação foi feita hoje,
Então, a gente produziu o vídeo, registrei o vídeo, na verdade, hoje, né? Lindo, né, Diva? Sou exploradora da natureza. Isso me impactou muito, me impactou bastante, né? Sabia que eu sou exploradora da natureza, né? Então, você veja que forte que é essa fala, né, da criança. Isso é um presente, né, gente? Só vou fazer antes de mostrar o vídeo. Isso é um presente pra gente, não é? Ouvir essas coisas, eu acho assim, eu falo sempre para os professores, quando eu trabalho com cursos, né? Existem coisas na vida que a gente precisa viver, a gente precisa assistir, porque é um presente mesmo pra gente, e inspira a gente a fazer muitas coisas, né? Então vamos lá, vamos ver agora como que tá a situação nova aí da horta, né? Esse é o primeiro, e vamos lá para o segundo vídeo, que agora começa uma interação falando um pouco sobre o adubo, e a criança vai socializar a experiência que ele tem, né? E eles falam que usa as fezes de vaca e ajuda com o resto de legumes. Boa, muito bom. Isso aí entendeu? Tem várias formas de fazer adubo. Como que é? Tutorial pro YouTube, como fazer uma planta de... Vamos fazer um tutorial pro YouTube, então. Você quer fazer um tutorial para mim? Uma feira? Onde passa certinho? Uia, seria legal, hein? Eu vi que você gosta do negócio. E é isso, gente. Eu quis trazer um pouquinho desse momento para vocês aí, né? Dessa história, né? Com essa horta. Tem sido para mim um respiro que eu falo, gente, sempre para os nossos colegas lá da escola, né? Eu acho que a gente precisa desses respiros, né? E eu vejo muito assim, nós temos vários espaços na escola, são espaços muito potentes, que eles podem se transformar em ambientes. Então, são espaços, mas eu quero esses espaços transformados em ambientes, né? A Andréia está colocando a importância do olhar e escutas atentas do educador, o lindo registro. Legal, muito bom. Obrigado, Andréia. E eu acho que é isso. Eu queria trazer um pouco desse universo hoje, dessa discussão da matemática humanística, dessa perspectiva de olharmos, né, para os conteúdos de um modo geral, de forma que a gente possa fazer uma seleção de conteúdos que sejam verdadeiramente mais fáceis da gente conseguir fazer essa relação com outras áreas de conhecimento, né? Então, a gente está numa situação agora muito propícia para isso, né? Quando a gente teve que fazer um replanejamento, né? O ano que vem, a gente ainda vai estar nesse período
né, meio transitório aí de pandêmico, pós-pandêmico, mas com vacinas e tudo mais, e a gente vai ter que reestruturar, nós vamos ter que pensar ainda 2022, como que nós vamos fazer, né? Então, o que eu quis trazer hoje aqui para vocês é socializar um pouco da questão do conceito da perplexidade, como que a gente pode atrelar isso nas nossas aulas, né? Então, a gente já tem a referência aí da Graciela Montes, que eu trouxe para vocês, que vocês podem também ficar sem dormir com a Graciela, porque é uma escrita muito gostosa, viu? É uma escrita diferente. Eu falo para vocês porque eu transito nesse universo acadêmico, às vezes a escrita acadêmica, ela cansa a gente, né? E a Graciela Montes tem uma perspectiva tão pós-moderna, que a maneira como ela escreve é um jeito mais poético e com muita propriedade, né? Então, ela, para mim, tem sido um livro de cabeceira, uma referência na educação muito importante. E aí, gente, eu transito nesse universo do audiovisual, né? Eu trabalho com as meninas aí que me conhecem, eu trabalho com a produção de vídeos de comida, né, de gastronomia, eu registro, né, essas coisas, e eu também insiro isso lá dentro das minhas aulas, né? Então a ideia da Horta agora é que ela vire um trabalho que a gente possa fazer alguma receita, né, com alguma dessas hortaliças ali. A gente tem pensado em pizza, para a gente poder... Tem o tomatinho cereja que a gente vai plantar amanhã também, então usar o tomatinho cereja na nossa pizza. A gente tem pensado em patê de alface, olha só, né? Não só a hortaliça como uma salada, mas a gente fazer outras coisas dela, né? Dar outras receitas, né? E aí a gente vai ampliando o repertório de conhecimento deles também alimentar, né? Que é uma das ideias também do meu projeto aí da Horta, aliás, do meu projeto não, do projeto da Escola da Horta, que eu estou participando mais ativamente aí, né? E é isso, gente, eu quero deixar aqui com vocês, eu ia fazer um trabalhinho, mas hoje a gente não vai conseguir fazer ali, eu vou deixar aqui os 2 lugares que eu estou transitando, os TV Sementes do Saber, é um espaço que eu tenho, junto com mais 2 professoras, que a gente divulga algumas situações matemáticas. A gente vai ter uma live agora, quinta-feira, para falar de matemática, né, do baralho, né, a utilização do baralho nas aulas de matemática, para falar do número, valor posicional e tudo mais. Então, a gente vai ter uma live de meia hora, e elas vão acontecer, né, nesse canal TV Sementes do Saber, que é um canal nosso. E tem também o meu lugar mais particular do Receitaria Dudu, que é específico mais com alimentação, tem as projeções também da escola, que eu coloco lá, mas esse é mais particular meu, né? E são canais que a gente pode aí também estabelecer comunicação, né? E eu acho que é bom a gente sempre trocar figurinhas, né? Trocar projetos, ideias, acho que isso é muito potente, né? E eu tenho um canal no YouTube também, que é o Receitaria Dudu, que é onde eu faço contação de histórias de comida. Então eu faço produção de vídeos com histórias de comida e por aí vai. E é isso, eu quero agradecer vocês aí pelo espaço, fiquei muito feliz, né, de vivenciar esse momento aí com vocês, agradecer muito a Milena aí também, a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba. Piracicaba é um lugar que eu gosto muito, sabia? Eu tenho uma relação com Piracicaba muito forte, com a educação de Piracicaba, a equipe da Secretaria Municipal. A gente viveu junto lá o PENAIC de matemática e o PENAIC também de português. Então a gente teve aí uma história junto e a turma de Sumaré com a turma de Piracicaba, gente, era aquele negocinho. E o pessoal lá, né, da faculdade, da universidade, teve até que separar a gente, porque nós éramos muito, assim, não
causadores, não, é porque a gente era os perplexos, né? A gente perguntava demais. Então tinha que separar essas equipes. Eram duas equipes muito perguntadoras. É bom colocar Piracicaba com outro grupo, que poderia ser um pouco mais apático, de outro município, para agitar o grupo, e põe Sumaré no outro. Botar Agrupamentos produtivos, né, professor? Foi, viu, Milena? Foi agrupamento produtivo mesmo. Foi muito legal, muito legal. Então eu tenho esse carinho por Piracicaba, né? Olha, foi um presente essa noite com você, viu? Obrigado. Um presente, essa questão de você, da sensibilidade que você tem com as crianças, né? Nesse olhar de professor mesmo, no cotidiano, a sutileza nas ações, né? O professor ele tem que ter esse olhar sutil das miudezas do cotidiano, de levar isso para dentro da sala de aula. Eu tenho certeza, algumas até colocaram, nossa, agora você plantou uma sementinha da horta nessa rede municipal hoje, que eu tenho certeza que muitas, a partir de agora, vão pensar, projetar para 2022. Eu tenho uma escola que eu supervisiono, que ela começou uma horta esse ano, com a educação infantil. Que legal. E envolve todo mundo, isso que é envolve as crianças, envolve os professores, a comunidade, quem tem adubo, né, onde eu posso pegar o material correto para fazer. Então, sim, isso é uma sutileza. E eu acho que, assim, o que você nos deixou, essa provocação dos espaços, né, da escola, como transformando o espaço da escola como um ambiente. Exatamente. Né? Então, isso é fantástico. Eu adoro matemática, sempre gostei, sempre fui uma boa aluna na área de matemática. E agora que eu fiquei sabendo que você gosta de cozinhar... Ai. Porque eu sou apaixonada por cozinha também. Vou te seguir lá nas redes sociais. Que legal, Milena. Então, assim, eu acho que é importante esse movimento, né? Então, muito obrigada pela noite. Agradeço muito. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo a todos. Tenham uma excelente noite. E, olha, vamos continuar sonhando, que as nossas cabeças continuem muito cheias de pássaros, né? Que a gente continue passando por aí, transformando os espaços em ambientes, né? A gente deixando um legado importante dentro da educação, né? E hoje foi com essa discussão da matemática, né? Essas perspectivas dessa matemática que a gente observa mais humana. Ah lá, Ana, maravilhosa ali, ó. Eu acho que é isso. Muito obrigado mesmo, de coração, gente. Muito obrigado. Eu tenho um carinho por vocês, vocês não têm ideia. A Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba, para mim, eu guardo no meu coração mesmo, viu? A equipe é uma equipe que, toda vez que falo de Piracicaba, da educação de Piracicaba, eu tenho um carinho muito, muito especial mesmo, viu? Muito especial. Muito obrigado, gratidão mesmo, viu? Muito obrigado. São muitos os laços que nos unem, né? Não é à toa que a gente se encontra. A Flávia está mandando um beijo para você também. Beijão, Flávia. Muito obrigada por essa noite maravilhosa. Eu que agradeço, viu? Agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Gente, agora vocês, para marcar presença, vocês vão entrar no QR Code que vai ser apresentado na tela, né? E no link também que vai ser disponibilizado no chat. Amanhã, às 9 horas, nós teremos nossa terceira webinar com a educação infantil, né? E o tema é o conhecimento matemático na educação infantil, desafios e possibilidades. Tenham todos uma boa noite e espero vocês amanhã, tá bom? Um beijo.